recebiam de diversas nações vizinhas muitos materiais, tecnologia, roupa, móveis, joias, perfumaria. Era uma cidade muito desenvolvida. Abraão e Sara adoravam deuses de madeira, eram idólatras, eram pagãos, afundados no paganismo. Um belo dia, Abraão abre a porta de casa e olha para Sara e diz: Sara, tudo bem? Tenho uma notícia para te dar. E Sara percebeu que Abraão estava diferente. O que você acha da gente mudar daqui? Mas mudar para onde? Não sei. O Deus verdadeiro apareceu para mim. Não o Deus de madeira que a gente adora até hoje. Não os deuses que a gente adora nessa região vizinha, mas o Deus verdadeiro. Ele não me falou o nome dele, eu não o vi. Ele é espírito. E ele ordenou que era para a gente sair do meio dos nossos parentes e seguir em direção a uma terra que ele nos mostraria. A partir daquele momento, tudo foi transformado na vida desse casal. Eles deixaram de adorar deuses falsos e começaram a seguir pela fé a palavra. E era uma revelação gradativa. Deus não deu uma revelação completa de uma vez. Na medida em que eles caminhavam obedecendo à vontade de Deus, Deus trazia novas revelações. Pela fé, tudo foi transformado da noite para o dia. Eles deixaram sua família, sua zona de conforto, seus relacionamentos e seguiram rumo ao desconhecido. Mas seguiram crendo que o Deus que criou todas as coisas estaria com eles. E a gente percebe isso rapidamente na trajetória de Abraão e Sara. O primeiro elemento que a gente observa em Gênesis 12 é a ordem. Sai da tua terra, da tua parentela. Vou te abençoar, vou fazer teu nome grande, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Lá em Gálatas, capítulo 3, Paulo nos diz que quando Deus faz essa promessa a Abraão, Deus já estava dizendo que de Abraão nasceria o descendente, por meio de quem o mundo seria salvo. E lá em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, liga Jesus até Abraão. Jesus vem da linhagem de Abraão. E por meio de Jesus, nós brasileiros, anapolinos, estamos numa terça-feira como irmãos da fé de Abraão, filhos espirituais de Abraão, descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Um segundo elemento que a gente percebe é que Deus faz promessas para o futuro. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus não dá um script completo. Deus não diz, você será próspero nas terras para onde você vai. Deus não diz, eu vou manter o seu caminho seguro o tempo todo. O que Deus garante é, a minha presença estará com você. Eu o protegerei, mesmo quando você passar por circunstâncias desafiadoras. Todo casal precisa compreender isso. A vida debaixo do céu, marcada por tragédias, dores, lutos, planos que são frustrados, projetos para os quais Deus diz não, é sujeita a toda espécie de intempéries. E nós precisamos nos apegar a uma garantia: por onde quer que eu ande, com a minha parceira, com a minha família, Deus estará comigo. Sua boa mão me protegerá em toda a jornada. Essa é a garantia que Deus oferece a Abraão. O terceiro ponto que a gente nota, que é no versículo 4, é a resposta de Abraão. E se vocês lerem a trajetória de Abraão, vocês perceberão que a resposta de Abraão se torna um padrão. Toda vez que Deus fala a Abraão, prontamente Deus recebe uma atitude de obediência imediata. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão imediatamente obedece. No capítulo 17 de Gênesis, Deus chega e dá uma ordem muito esquisita. É para você pegar todos os seus funcionários, aqueles que nasceram na tua casa, e a si mesmo, e realizar a circuncisão.
cortar o prepúcio, o excesso de pele. Esse será o sinal da minha aliança contigo. Você imagina, 2000 anos antes de Cristo, sem anestesia, sem os processos tecnológicos de afiar o metal como nós temos hoje, um homem com quase 90 anos, fazer aquilo que a gente conhece a grosso modo como operação de fimose, a sangueira, uma dor terrível. E todas as gerações seguiram fazendo isso. Em Gênesis capítulo 22, Deus dá uma ordem extremamente radical. Pega teu filho, teu único filho, aquele a quem amas, Abraão já tinha Isaque, quero que você leve para um lugar que eu te mostrarei. Essa era a ordem de Deus a Abraão, eu vou te mostrar. Eu quero que você sacrifique teu filho a mim. O texto descreve claramente que Abraão pega Isaque e no outro dia já arruma as coisas e sai com o menino caminhada de 3 dias até o Monte Moriá para sacrificá-lo. Isso se tornou um padrão na ação de Abraão. Deus fala, prontamente ele obedece, ele responde, sem titubear. Há sofrimento, é claro. Há angústia, é claro. Há o aperto no coração pela insegurança quanto ao que o amanhã reserva, é claro. Mas há a marca da confiança no Deus que falou comigo. E como nós sabemos que Deus fala conosco hoje? Quando nós abrimos sua palavra. Na medida que desenvolvemos vida de oração, tendo relacionamento íntimo com Deus, Deus nos fala com clareza. E na medida em que Abraão vai obedecendo, e ele vai amadurecendo, ele se torna um referencial nas Escrituras de fé. 4 outros livros bíblicos citam Abraão como um referencial de fé. Ele é o pai da fé. Mas Abraão não é só o referencial de fé. Em 4 passagens bíblicas, 4, por diferentes autores, Abraão é chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Obedece prontamente, confia, apesar das evidências, segue obedientemente por conta dessa palavra do Deus fiel que falou com ele. Se torna amigo de Deus. Só que Abraão não é perfeito. Tanto ele quanto Sara, como casal, estão aprendendo, estão amadurecendo. E nesse processo, erros vão acontecer e erros graves. Abraão sai da terra, segue em direção à região de Canaã, que mais tarde se tornaria a região de Israel, e uma grande fome acontece. E Abraão comete um sério erro. Em Gênesis capítulo 12, do verso 10 a 20, Abraão vai para o Egito. Só que ele vai para o Egito em busca de segurança alimentar, sem consultar a Deus. Deus havia falado com ele. Eu creio que se Abraão tivesse parado, falado com Deus, esperado Deus responder, a direção seria outra. Ele age precipitadamente. Preocupado com o bem-estar de sua família, ele toma as rédeas de sua vida e age conforme melhor lhe parece. Isso traz preciosas lições para nós, famílias. Nós vivemos num país em desenvolvimento, para não dizer subdesenvolvido. Nós vimos no último 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, nosso poder de compra ser perdido de 35% a 45%, beirando 50%. Nós nos percebemos como país empobrecendo. E diante de situações adversas, na tentativa de prover para a nossa família com dignidade, é muito fácil a gente tomar decisões precipitadas, que lá na frente trarão resultados dolorosos para a nossa família. Abraão nos ensina com o seu erro, que é importante primeiro a gente orar, esperar a resposta de Deus, a solução de Deus, e só depois agir. Abraão chega até o Egito, sem consultar a Deus,
Sua esposa tinha pouco mais de 60 anos, mas a Bíblia diz que era uma mulher belíssima. E ele diz: olha, chegando lá, para eu não me ver em perigo, diz que você é minha irmã e não minha esposa. Ele coloca a sua esposa, aquela a quem ele devia proteger com todas as suas forças, em risco. E é isso que acontece. Sara obedece o seu marido, e Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 6, diz que Sara era tão obediente a seu marido, que ela lhe chamava Senhor. Sara assim o faz, eu sou irmã dele. Faraó fica sabendo da beleza de Sara, ela é levada para o harém dele, existe um silêncio bíblico, se eles tiveram ou não relacionamento íntimo, eu creio que sim. Quando a mulher é levada para o harém, rapidamente ela é conhecida pelo dono daquele harém, mas Deus, por amor a Abraão e para proteger Sara, porque o marido dela foi omisso, manda pragas sobre o Egito, pragas severas. Faraó descobre que era esposa de Abraão, e olha que vergonha, o homem chamado para ser o representante de Deus no mundo, por meio de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, agora é expulso do Egito. Você imagina a crise no casamento, uma mentira. Quantos casamentos não precisam lidar com resultados de uma mentira, com consequências danosas de uma decisão precipitada? Só que a Bíblia registra o silêncio de Sara. Ela não falou nada. Nós não sabemos as consequências disso, exatamente para o casamento. Aí nós temos o quinto ponto aí, a gente salta para Gênesis capítulo 16. Agora quem protagoniza tolice é Sara. 10 anos se passaram. Abraão tinha 75 quando Deus falou para ele sair da terra, fez promessas maravilhosas. Agora temos um salto de 10 anos. Sara carrega um estigma, uma marca dolorosa em sua vida. Gênesis 11 termina dizendo que ela era estéril. Hoje não tem muito problema. Muitos casais estão optando por não terem filhos. Outros, depois que passam pela dor de não poder ter filho, pode optar por adotar. Só que naquela época, naquela cultura, uma mulher não ter filhos era sinal de que ela era amaldiçoada. Não teria prole, não deixaria descendentes. O nome de Abraão e dela morreriam com eles, e já estavam envelhecidos. Deus fez promessas de que os nossos descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu. Mas para que tenhamos descendentes, temos que ter filhos. Sara já tinha passado dos 70 anos, Abraão estava com 85. Aí ela chega e diz: vem cá, novamente sem consultar Deus. Só que agora Sara faz algo feio. Se você abrir em Gênesis capítulo 16, e eu convido você a folhear comigo essas páginas, você vai perceber que Sara coloca o nome de Deus na equação para cometer um erro. Sara diz a Abraão, olha, no versículo 2: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E o problema é que Abraão, mais uma vez, sem consultar a Deus, concordou com o plano de Sara, sua mulher. Ele pegou Agar, que era uma egípcia, teve filhos com ela, e nasceu Ismael. Que problemaço. Ismael se tornou o pai dos árabes. O filho legítimo de Abraão, Isaque, se torna o pai dos judeus. E até hoje nós temos conflitos sangrentos entre árabes e judeus. Tudo porque lá atrás eu não parei para ouvir a voz de Deus, para obedecer sua palavra e para perseverar confiando em sua promessa, apesar das evidências contrárias.
problema sério. Boa parte das crises que a gente experimenta na família diz respeito a decisões precipitadas, a falas precipitadas e a não consultarmos a Deus e sua vontade. Quantas famílias amargam consequências dolorosas, dívidas de longo prazo, mudanças que não deveriam ter acontecido, fala que não devia ter sido dita. O tempo passa, nasce Isaque, o filho da promessa. Abraão está disposto a sacrificar Isaque. Ele é fiel a Deus, mesmo com os altos e baixos na vida dele. Deus providencia um animal inocente, para que Isaque não fosse morto no altar. Chegamos em Gênesis capítulo 24, 23. Sara morre, capítulo 23 de Gênesis. A Bíblia utiliza 13 capítulos, 13, para descrever a jornada de fé de Abraão e Sara. É o casal que mais recebe espaço em toda a Bíblia. E eles são incluídos no hall da fama do povo de Deus. Eles estão incluídos no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11. E você vai perceber o que Deus nos fala a respeito desse casal, lá em Hebreus capítulo 11. Eu convido você a abrir comigo esse texto, por favor. Versículos 8 a 12 de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha que bonito. Cheio de altos e baixos, de inconstâncias na jornada, de erros, mas algo marcou a vida de Abraão. Obedecia a Deus porque ele tinha fé que o Deus verdadeiro havia falado com ele. E Abraão obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E olha só como termina o verso 8 de Hebreus 11. E ele partiu sem saber para onde ia. O verso 9 nos diz que pela mesma fé, ele peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Porque Abraão não recebeu a terra da promessa. A terra da promessa foi tomada pelos israelitas mais de 460 anos depois, sob o comando de Josué. Abraão pisava naquela terra da promessa, Deus dizendo: eu vou dar essa terra a você, aos seus descendentes. Mas era terra estranha, e Abraão tomou aquelas terras como suas em seu coração, porque ele cria que Deus o abençoaria e cumpriria as suas promessas. Olha só o que nos diz o verso 11, agora de Sara. Pela fé também, Sara tinha a mesma fé que Abraão. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Ela creu, contra as circunstâncias, pois ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, que é Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Casal envelhecido, foi convocado a sair de uma cidade de classe média alta, cidade desenvolvida, com infraestrutura espetacular, para ir montar tendas no deserto. Eram pastores, tinham rebanhos, animais passaram fome, eles enfrentaram fome, erraram muitas vezes na tentativa de resolver seus problemas, foram precipitados, mas algo marcou esse casal. Eles tinham fé em Deus, criam na fidelidade de Deus, no poder de Deus, criam que apesar de serem velhos, limitados, apesar de viverem naquela região,
como peregrinos, Deus daria aquela terra aos seus descendentes. Deus era fiel para cumprir sua promessa. Eles erraram muitas vezes, mas tinham fé em Deus. Como Adão e Eva, expulsos do paraíso, errando muitas vezes, Abraão e Sara deram-se as mãos, olharam um para o outro, se perdoaram e seguiram juntos até o fim da jornada. Pode passar, por favor? Eu quero trazer, com base nessa narrativa de Abraão e Sara, algumas lições para as mulheres. A primeira lição que a gente aprende com Sara é que ela seguia seu marido. Que difícil para uma mulher, vivendo no conforto, um belo dia o marido chegar e dizer: vamos embora para um lugar desconhecido. Vamos render integralmente nossas vidas a um Deus desconhecido, que não pode ser fabricado por mãos humanas. Ele não está nos ídolos de madeira, de ouro e de prata que a gente adora. Vamos seguir comigo. Ela seguia a direção de seu marido. O livro Um Casal Segundo o Coração de Deus é muito interessante, porque a autora, ela conta que foi num congresso missionário, e os casais iam a esse congresso missionário. Eles recebiam uma folha com esses 4 Qs. Tinha só o quê? E a mulher disse que o marido dela, todo empolgado, gostava muito da obra missionária, ele respondeu em menos de 30 segundos: qualquer coisa, eu vou para qualquer lugar, eu vou a qualquer momento que Deus chamar, e a qualquer custo, não importa o preço que eu tenha que pagar. Aí o marido dela assinou o cartão, pegou um outro cartão em branco, só com os 4 Qs, e entregou para a esposa. Essa mulher ficou com esse cartão por 6 meses, angustiada com as implicações desses 4 Qs. Será que eu estou disposta a seguir o meu marido a qualquer momento, a qualquer custo, por qualquer coisa, ir para qualquer lugar? Depois de 6 meses refletindo sobre aquilo, ela preencheu o cartão e entregou para o marido. Eles não foram para o campo missionário, mas ela entendeu que pela fé precisava seguir a liderança espiritual de seu marido, mas acima de tudo seguir a liderança espiritual de Deus para a sua vida. Siga a liderança espiritual de seu marido. Qualquer coisa, qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer custo. Como é bênção, como é uma bênção a gente conhecer os nossos propósitos. Deus coloca o homem para liderar. E, se necessário, entregar a sua vida pela esposa, como Cristo entregou a sua vida pela igreja. E Deus deu à mulher o papel de apoiar, andar junto, ser parceira, colocar-se debaixo da liderança espiritual do seu marido. Siga seu marido. Sara seguiu seu marido rumo ao desconhecido, porque Deus falou com eles. Ela se tornou uma mulher de fé. Pode passar, por favor? A segunda lição que a gente aprende com Sara para as mulheres é que é necessário você ter muito cuidado com as grandes ideias. Especialmente nossa geração empoderada. Note bem, Sara não vivia numa cultura empoderada e teve ideias muito problemáticas. E a gente vive numa geração empoderada, onde as mulheres são estimuladas a serem cabeça também. E nós temos famílias onde há 2 cabeças. É um organismo estranho. É um corpo muito estranho. Tome muito cuidado com grandes ideias. E aqui eu coloco algumas dicas, alguns passos para você seguir, antes de querer colocar em prática algumas ideias. Primeiro passo, pare. Não faça nada. Você está empolgada, teve uma grande ideia,
pare. Não tome nenhuma decisão. Segundo passo, espere. A Bíblia diz que peca quem é precipitado. Só os tolos se apressam. Você deve ter experiência de ter comprado uma roupa no calor do momento, ter adquirido um bem caro no calor do momento. Você deve ter experiência de ter sido iludido com a promessa de prazer e se endividou por conta daquilo, por conta da precipitação. Então, não faça nada, espere, depois ore por orientação de Deus. Em quarto lugar, pesquise as Escrituras, para saber o que Deus diz sobre aquele assunto. Há uns 2 anos, eu aconselhei um homem que veio do Pará conversar comigo. Ele falou: pastor, me ajuda, me ajuda. Eu estou endividado, minha vida financeira está arruinada, eu não tenho a parceria da minha esposa, pastor. Minha esposa toda semana adquire itens, eu não tenho controle sobre ela, ela não me ajuda, nós estamos arruinados como família. Essa mesma história se repete em muitos lares. Precipitação. Pesquise nas Escrituras para saber o que ela diz a respeito do assunto. E por fim, antes de você colocar sua ideia em prática, busque a orientação, o conselho de pessoas maduras. E o mais importante, antes de você anunciar em alto e bom som, que já começou a colocar em prática a sua ideia, fale com o seu marido. Ele é uma só carne com você. Ele lidará com as consequências da sua ideia e de você colocar em prática a sua ideia. Então busque a orientação do teu marido. E se ele disser não, receba isso como palavra de Deus para o teu bem. Uma outra orientação de Sara para as mulheres, pode passar o slide, por favor, é que é necessário que mulheres trabalhem em equipe com seus maridos. No capítulo 18 de Gênesis, acontece um evento muito interessante. Deus vem visitar Abrão, que agora era Abraão, e traz consigo 2 anjos. Enquanto Abraão vai lá pegar uma das ovelhas, um animal para preparar a comida, Sara vai amassar a farinha, vai preparar o bolo, eles estão trabalhando como um time. E preparam uma deliciosa refeição para Deus que o visitou e os anjos de Deus. Trabalhe em equipe com seu marido. Entenda onde você está. Você está num time. Há um livro do Hernandes que é muito interessante, Casados e Felizes. E no primeiro capítulo ele trabalha imagens do casamento. Ele diz que o casamento não pode ser visto como uma partida de futebol, opositores. O casamento não pode ser visto como um jogo de basquete, opositores. O casamento não pode ser visto como um jogo de ping-pong, opositores. O casamento tem que ser visto como uma brincadeira de frescobol. Já brincou de frescobol? O outro jogou a bola um pouco torta para você, você se esforça para pegar aquela bola e consertar, para enviá-la redondinha para o outro. Não é um que ganha, os 2 ganham, quando os 2 se divertem, e quando os 2 fazem de tudo para jogar a bola redondinha para o outro. Trabalhe em equipe com o seu marido. A gente sabe que muita gente na cozinha é complicado, tende a dar confusão, mas quem sabe você pode começar a desenvolver uma rotina juntos, 1 a 2 vezes por semana, de cozinharem juntos. Coloca uma música mais baixa, vão ali, divide as tarefas. Eu e a Raquel temos o nosso ritmo. Eu sou o picador das verduras. Eu vou picando as verduras, coloco uma música, a gente vai conversando, ela tem as funções dela, e a gente constrói aquele momento juntos ali. Trabalhe em equipe.
Uma quarta lição muito importante de Sara para as mulheres é: aprenda a viver de maneira simples. Abraão era rico, vivia numa cidade que proporcionava uma excelente condição de vida a Sara. Só que todo aquele dinheiro e aquele extrato social se tornaram meio que irrelevantes para Sara, porque da noite para o dia ela peregrina por desertos, da noite para o dia ela dorme em barracas, da noite para o dia ela começa a ter calo no pé, da noite para o dia, tendo recursos, ela começa a experimentar fome. Deus é soberano. Ele leva as nossas vidas para onde Ele quiser. E Ele faz isso para o nosso bem. É importante que a gente aprenda a viver em simplicidade. Se a gente não aprender a viver em simplicidade, se o dia mal chegar, nós sofreremos demais. Paulo escreveu a carta aos Filipenses no capítulo 4, e ele disse: eu aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Eu tenho experiência de riqueza e pobreza, de abundância e de escassez, porque eu sei que eu posso passar por todas as situações dependendo do Deus que me fortalece. Não há crise financeira, não há situação adversa que o casal não possa passar se estiver firmado em Deus, seu poder e sua fidelidade. Muitas mulheres estão entregues à vaidade, a uma vida movida pelo que é supérfluo e pelo que é tolo. Sara é um convite às mulheres a aprenderem a viver de maneira simples. No início pode parecer difícil, mas depois será muito simples. Eu amo praia, e é uma pena que a gente vai tão pouco, porque a rotina de trabalho é pesada para todos nós, né? Mas às vezes eu paro para ficar vendo praia de longe. E hoje eu tive um tempinho à tarde e fui ver um vídeo no YouTube de um cara que deixou tudo e foi morar na praia. Ele trabalhava no Arranha-Céu em São Paulo, capital, e foi para a praia. E ele fazendo o vídeo dele de camiseta, bermuda e chinelo. E ele falou algo interessante no vídeo. Ele disse: há algo aqui que é muito legal. A gente entende que é possível viver com muito pouco. Eu estou aqui, na minha simplicidade. Dependendo do ambiente onde você está, você começa a cair na armadilha e a ser seduzido, a ter que trabalhar muito para ter o carro X, ter o padrão X, se vestir de tal maneira, frequentar determinados ambientes, e você se torna escravizado a esse estilo de vida altamente consumista e fútil. Aprenda a viver de um jeito simples. E a última lição que a gente aprende com Sara, e muito importante para as mulheres, é: desenvolva uma fé de longo prazo. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos. Já dizia o sábio Luciano Salomão, né, Diego? Nos nossos almoços de discipulado. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, mas uma maratona. Sara ouve de seu marido que Deus apareceu a ele, não apareceu a ela. Ela confiou na palavra de seu marido, e o Deus que apareceu a seu marido se tornou seu Deus. E ela está registrada no hall da fama do povo de Deus, em Hebreus capítulo 11, como uma mulher de fé. E ela passou por tantos altos e baixos com esse maridão. E quando você olha Hebreus capítulo 11, você só vê tranqueira ali. Sansão, Davi que matou, mentiu, adulterou. Porque a ênfase das Escrituras não é criar heróis que não erram,
A ênfase das Escrituras é nos mostrar homens e mulheres como eu e você, extremamente falhos, que depositaram sua fé no Deus que traria, e no nosso caso trouxe, o Salvador que lidou com o nosso pecado e com a nossa maldição, com a nossa condenação. Essa foi a fé de Sara. O marido mentiu, a expôs ao adultério, depois ela mesma colocou o marido em encrenca, ao dar a funcionária para o marido dormir, de onde vêm os árabes. Mas ela é uma mulher que tem fé. E o importante é isso, a gente entender isso da nossa jornada. Nós somos imperfeitos. A gente vai cair. A gente vai magoar um ao outro. A gente vai ferir pessoa que a gente ama. Mas por termos fé nesse Deus que é o reconciliador das nossas vidas, é possível nós nos reconciliarmos uns com os outros, retomarmos a caminhada e seguirmos adiante. Alimente sua fé. Como é que você alimenta a sua fé? Tenha momentos diários, só você e a palavra de Deus, mulher. Tenha momentos regulares, você e seu marido. Você pode muito bem escolher um livro bíblico para ler com o seu marido. Vocês podem estabelecer desafios, decorar 2, 3 versículos por semana, e vocês terem aquele momento de conversar sobre isso. Desenvolvam uma fé madura e uma fé de longo prazo. Pode passar, por favor? Agora vamos para os nossos homens. Quais são as lições de Abraão para os homens? A primeira lição é: ame sua esposa nos bons e nos maus momentos. O capítulo 11 de Gênesis termina com a descrição triste. Sara era estéril. Abraão possivelmente já estava casado com Sara há décadas. E não há em nenhum dos 13 capítulos bíblicos que registram o casamento de Abraão com Sara um momento que descreve que Abraão tornou isso um fardo para ele. A esterilidade era um fardo para Sara, mas Abraão amou sua esposa, apesar de seu problema. E problemas de saúde vão acontecer, gente. Hoje sua esposa está bem. Amanhã, num piscar de olhos, chega a menopausa. Pode vir uma deficiência. Vem um problema com um dos parentes dela, um problema sério com a mãe. Perde o marido e você tem que trazer a mãe dela para cuidar, porque a tua esposa tem que honrar os pais. Haverá maus momentos na jornada da família. E os maus momentos não serão se, serão quando. E você é chamado, eu sou chamado a amar minha esposa nos bons e nos maus momentos. Eu me lembro de ter lido uma história de um missionário que me chocou demais no livro Doutrinas da Graça na Vida Prática. Um casal de missionários, recém-casado, foi para passar a lua de mel num lugar paradisíaco. Aconteceu lá uma tempestade, um negócio muito doido da natureza. E essa mulher ficou paralítica. E esse marido, na lua de mel, já precisou ter que lidar, daquele dia para o resto da vida, com uma mulher inválida. E ele a amou e cuidou dela todos os dias de sua vida. Só a fé em Deus, intimidade com Deus, sustenta homens a amarem suas mulheres até o fim, nos dias maus. Quando sua mulher passa pelo vale escuro da depressão, ela pode te maltratar, te desrespeitar por conta de determinadas enfermidades. Só pela fé você conseguirá amar sua mulher nos dias bons e especialmente nos dias maus. A segunda lição que a gente aprende com Abraão
é que é necessário os homens desenvolverem uma liderança consistente. Embora Abraão tenha oscilado muito em sua jornada, a gente percebe que ele era um líder relativamente estável. Deus apareceu a mim, nós vamos obedecê-lo. Deus mandou circuncidar. Preocupa não, mulher, não tem nada a ver contigo, você é comigo. Mas eu vou obedecer. Deus mandou pegar o meu filho e levá-lo para um lugar que eu não sei onde é, para oferecê-lo em sacrifício. Abraão obedece. Apesar dos momentos de oscilação, que revela que Abraão era ser humano como eu e você somos, você nota uma jornada de liderança familiar, de segurança em obedecer à voz de Deus e conduzir sua família a obedecer junto a essa voz de Deus. Maridos, homens, desenvolvam uma liderança consistente em sua família. Hoje pela manhã, né, meu bem? Que momento precioso. E a gente tem isso lá em casa, de reunir as meninas. O Marcelo hoje está mais difícil, porque a jornada dele de internato não tem horário. Tem dia que ele está no hospital de manhã, outro dia à tarde, outro dia o dia inteiro e à noite. Mas aí reunimos eu, a Raquel e as meninas e temos o nosso culto. E é o momento onde elas começam, e vocês conhecem a Júlia Isabela, né? Feras, né? Eu digo, ó, estamos cultuando a Deus, respeito. Na hora da oração, respeito. Domingo a gente estava aqui, né? O pessoal da equipe de música estava aqui, e eu parecia o flautista de Hamlet. No primeiro culto eu trouxe umas 10 crianças aqui. Depois eu pensei, nossa, eu sou doido, cara. Eu trouxe umas 10 crianças, só eu aqui, para olhar esses meninos. E os meninos ficaram aqui, e eu atrás desses meninos, e os filhos do Murilo e da Lidiane, tudo quietinho, né? Que as meninas nasceu pronto. Estava tudo assim, fechando o olhinho, né? Na hora da oração, com o olhinho fechado, assim, com a mãozinha. E eu olhei assim, a Júlia Isabela estava balançando a máscara, né? O negócio estava pegando. Aí eu cheguei em casa. Queridas, na hora da oração, vocês estão cultuando a Deus. Vocês precisam aprender isso. De uma coisa eu não serei cobrado por omissão. Então é importante a gente exercer uma liderança consistente em nosso lar. Uma outra lição que a gente aprende com Abraão, isso é muito importante, adore a Deus abertamente. Abraão adorava deuses falsos, Deus de madeira, Deus de metal. Ele foi alcançado pela graça de Deus que veio até o encontro dele, e houve uma transformação radical na vida de Abraão, como acontece quando ocorre a conversão. E Abraão não tinha vergonha de celebrar, de adorar, de reconhecer Deus como a fonte das promessas. Abraão construía altares por onde passava. Deus falava com ele, Abraão levantava um altar e adorava a Deus. Deus lhe dava vitória, Abraão devolvia o dízimo a Melquisedeque, conforme está registrado em Gênesis capítulo 14. Você vê em 13 capítulos, o tempo todo, altares sendo construídos, Deus sendo reconhecido, Deus sendo adorado, Deus sendo glorificado, o nome de Deus sendo honrado. Então adore a Deus abertamente. Abra a tua vida para ser encharcada pela graça de Deus, pela presença de Deus. Renda louvores a Deus. Dê a Deus glória. Reconheça Deus em teus caminhos. Pode passar, por favor. Isso é uma lição muito importante, que a gente aprende também com Abraão. Administre seus recursos com cuidado e com fidelidade. Abraão era um homem rico. A Bíblia não faz uma apologia à pobreza. Por outro lado, a Bíblia nos adverte severamente contra o amor ao dinheiro. Mas a Bíblia também diz que aquele que trabalha com responsabilidade, que é dedicado, que é honesto, responsável,
diligente, que gasta menos do que ganha, esse terá um futuro confortável. É a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você vai colher. E a gente não foi educado em administração financeira desde a infância. Por isso que nós somos uma geração de muitos adultos, embora de classe média, afundados em dívida. E aqui segue algumas dicas para a administração dos recursos. A primeira delas é: avalie seu coração individualmente como casal e busquem satisfação. Novamente, Filipenses 4. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É necessário fazer uma reordenação de sua vida, abrindo mão do que é supérfluo para viver sem dívidas. Segundo lugar, determinem, é como casal, mas com o homem liderando, aquilo que vocês precisam e não aquilo que vocês querem. Determinem aquilo que vocês precisam e não aquilo que vocês querem. Isso eu acho que é o mais difícil. A gente é estimulado a desejar muita coisa. E é o desejo por coisas que a gente não precisa que nos leva a afundar em dívidas. Então deixe isso muito claro. O que eu preciso do que eu quero. Separe em colunas. E aprenda a viver com aquilo que você realmente precisa. Em terceiro lugar, se vocês estão com sérias dívidas, isso é uma orientação que a maioria dos economistas dá: eliminem o cartão e paguem suas contas à vista, porque vocês terão menos dinheiro à mão, e vão perceber que muito dinheiro vai para aquilo que é supérfluo. Então comece a comprar à vista. Estou certo, Barretão? Barretão é gerente de banco. Elimine cartão, comece a pagar à vista. Você vai começar a perceber o quanto do dinheiro vai para o supérfluo. Não são muitas coisas que prejudicam a família. O que prejudica as finanças de uma família são aquelas pequenas coisinhas desnecessárias, que somadas aos montes, geram um volume monstruoso no final. Eu e a Raquel começamos a utilizar um aplicativo chamado Money Pro. E aí, eu já adquiri o hábito. Estou lá, tomei um café, pá, já deslizo o dedo na tela do celular e já anoto. Chega o final do dia, você faz uma análise e fala: meu Deus, eu podia ter abrido mão disso. Chega o final do mês, você fala: peraí, eu gastei tanto com isso aqui? E é só de anotar e somar para você se assustar, que é o supérfluo que está empobrecendo sua vida e sua família. E por fim, isso é muito importante, não negligencie o dízimo, a 10ª parte de todo o pagamento que vocês recebem. Abraão faz isso, valoriza Deus em sua trajetória. Em Gênesis 14, depois que ele chega de uma batalha, ele dá o dízimo de tudo a um sacerdote chamado Melquisedeque. E Melquisedeque é citado em Hebreus como um tipo de Jesus. Melquisedeque é uma palavra em hebraico, que significa rei da justiça. Melquisedeque já apontava para o grande rei da justiça que nasceria da descendência de Abraão. Esse rei da justiça tornaria o nome de Abraão e os descendentes de Abraão mais numerosos que as estrelas do céu. E Abraão devolve o dízimo de tudo a Melquisedeque, a 10ª parte do que ganha. Talvez essa seja uma boa parte para você começar a fazer para sair de situações financeiras difíceis. Como assim, pastor? Para sair de situações financeiras difíceis, eu precisaria tirar 10%. A questão não é dar à igreja.
A questão não tem nada a ver com pastor. E não estamos nem pedindo o seu dízimo para cá. A questão é você endireitar a sua vida com Deus. É crer na palavra de Deus. É adorar a Deus. É reconhecer Deus em seus caminhos. É celebrar Deus. É ser grato pela palavra e pelas promessas de Deus sobre sua vida. E na medida em que você se endireita na relação com Deus e demonstra que confia em Deus, milagres extraordinários começam a acontecer. E a última lição de Abraão para os homens, pode passar por favor, é que nós precisamos perseguir como homens e também como mulheres, Provérbios 3, versículos 5 e 6. E eu encerro essa reflexão pedindo que você abra Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Persiga isso para a sua vida, homem, como Abraão perseguiu, mulher, como Sara também perseguiu. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele fará o quê? Endireitará as suas veredas. Mais uma vez, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando Abraão se apoiou em seu próprio entendimento, ele se deu mal. Mentiu sobre a esposa no Egito, a esposa entregou a funcionária para ele dormir com ela, só se deu mal. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém?